Boa noite para todos. Então, sejam todos bem-vindos aqui, nosso tempo, nossa aula com o Bruce. Antes de passar aqui para o Bruce, deixa eu só falar aqui algo que eu tinha esquecido, mas vocês estão falando das tarefas, mas eu estou olhando aqui, só tem 11 tarefas, tá? Não tem a tarefa 12, não há tarefa 12. Ok? Melhor para vocês, né? Eu vou enviar para vocês daqui a pouco uma lista com todas as tarefas, desde a 1 até a 11. E aí depois você tenta entrar em contato com o Bruce para perguntar se você tem dúvida aí qual a tarefa que está faltando, ou se você não fez nenhuma, é a sua chance agora, tá? Eu vou enviar para vocês aí todas elas de uma vez só, da 1 a 11. Se você já fez as 11 tarefas, então está livre aí já das tarefas do Bruce, tá legal? Então, meus irmãos, essa aqui é a nossa aula 12, tá? Então, em tese, seria a última aula aqui do nosso tempo com o Bruce, das 12 aulas, mas depois o Bruce vai conversar com vocês aí, vai ver se vai precisar de mais uma aula. Eu espero que vocês ainda não estejam com pressa aí, né? Já vamos entrar de férias, acabando aí os módulos, aí a gente vai retornar provavelmente só em fevereiro. Vamos ter um tempão aí de férias aí, tá? Mas com ótimas aulas aí com os irmãos. Então, provavelmente nós vamos ter o pastor Paulo em fevereiro, dando um módulo aí, História de Missões. A Bruce também, a gente está conversando aí com ele, conforme aí pode dar Atos ou pode dar aí o treinamento para ceifeiros, que é o módulo que teria que ser dado antes dessa, né? Que é sobre evangelismo, tá? Mas aí a gente está conversando. Então, ore por isso, tá ok? E aí, também sobre a prova, também o Bruce vai falar aí. Não sei se ele vai passar uma prova, uma avaliação, tá? Para encerrar o módulo dele. Então, ele vai conversar aí com vocês. Aí vocês podem decidir aí com ele, tá ok? Então, Bruce, pode ficar à vontade aí, meu irmão. Pode orar, pedir para alguém orar. Fique à vontade. Que alguém pode orar por nós aqui, pela iluminação do Espírito Santo para nosso tempo hoje? Quem pode orar por nós? Alguém? Ok, senão eu vou orar então. Nosso Deus, eu penso muito naquele trecho de João capítulo 15 que fala sobre sem o Senhor nós não podemos nada. E nós reconhecemos que é só pela iluminação do Teu Santo Espírito que nós podemos compreender Tua palavra. Tu és o autor da palavra, Tu és o criador da igreja e nós desejamos que o Senhor fortaleça nosso homem interior para poder compreender a Tua palavra, a igreja e o propósito do Senhor para tudo. Abençoe essa noite aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Ok, deixa eu compartilhar a tela aqui. Essa aula é muito tempo para terminar tudo que eu queria falar, mas para mim, eu não entendi a igreja muito bem antes de chegar no Brasil e cada vez que eu estou estudando esse assunto da igreja está ficando mais e mais claro. E eu importante para discipulado. Boa parte do nosso discipulado é nessa área aí disso. Essa é a lição 10, nós começamos, mas eu queria fazer uma revisão, como eu sempre faço, né? Eu vou rapidinho. O discipulado não estará completa até que a pessoa esteja integrada no corpo de Cristo. Por que eu falo isso? Porque você não pode viver a vida cristã só. Hoje em dia, eu estava falando com um pastor hoje, que uma pessoa no Brasil, de fato, ele está falando como há muito individualismo hoje em dia, pessoas preferem ficar em casa, assistir o culto lá, e isso está criando muito individualismo, que vai muito contra o que nós queremos viver na igreja.
E versículo-chave que fala, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, esse vem aos vários ângulos, quando você tem um diamante, um brilhante, você olha nos diferentes ângulos, você pega todas as cores que existem, só para rodar o brilhante embaixo da luz, e no sol você pega várias cores, e de certa forma, a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, cada um de nós refletindo um aspecto diferente para fazer o total do corpo de Cristo. E nota isso, para que os principados e potestades nos lugares celestiais ficam surpreendidos. Eles são com surpresa, eles estão compreendendo a sabedoria de Deus através de ver a igreja. Esta coisa que é importante para saber sobre esse ponto aqui. Nós falamos sobre essa igreja, se você olha em Efésios capítulo 2, você vai ver várias metáforas para a igreja. Ele falou da igreja como corpo, como família, como povo de Deus, mas nós somente pegamos essa última metáfora aqui, que a igreja é edificada os fundamentos dos apóstolos e profetas. Os apóstolos são os que escreveram, ou é sob a autoridade dos apóstolos que escreveram a Bíblia. Os profetas falam do Antigo Testamento. Então, você pode até falar que a igreja é fundada sobre a palavra de Deus, sendo Jesus Cristo a pedra angular. Ele é o padrão que eles usaram, a primeira pedra que foi sentada, que sustenta a estrutura, que oriente a estrutura. Jesus Cristo, o pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, do qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nota essa última parte aqui. Ele fala vós, não você mesmo individualmente, mas vós como a igreja. A igreja é a habitação do Espírito Santo. Nós estamos individualmente habitados pelo Espírito Santo, mas coletivamente a gente está edificado sobre o que Jesus Cristo habita, o Espírito habita em nós. E eu gosto disso, que eu não tinha tempo para falar muito isso semana passada. Eu falei, a igreja não é um monte de pedras. A igreja não é uma congregação. Uma congregação é um grupo de indivíduos que não tem conexão, que juntam uma vez por semana e vai continuar suas vidas individualmente. A maioria das igrejas eu descrevi como congregações, porque eles congrega, sai, congrega, sai. Mas quando você tem uma igreja, há uma convivência. Essa coisa que você deve lembrar, que não é simplesmente um monte de pedras, mas as pedras estão colocadas no fundamento dos apóstolos. Os apóstolos eram as primeiras pessoas que eram encaixadas nessa entidade que Deus descreve como a igreja. E cada pedra é bem encaixada, escolhida, formada e colocada lá dentro. Eu vejo isso. Discipulado, você não joga a pessoa dentro da igreja, espera que ele encaixe. Discipulado é você trabalhando aquela pessoa para que ele encaixe. Você pode ver que esse pedreiro lá, ele está realmente escolhendo as pessoas, formando as pedras e colocando no lugar certo. Você pode ver que tem até um fiozinho lá para orientar, para ter certeza que é bem alinhada. Esse é um muro lá em Peru que tem, eu não sei, mais de 500 anos, e não tem massa entre os tijolos, eles estão bem encaixados, bem ajustadas. Então, para fazer isso, eles tinham que trabalhar essas pedras para ficar bem encaixada dessa maneira. Foi muito trabalho para os índios do Peru para fazer isso. Mas esse que é discipulado você está formando aquela pessoa, trabalhando com aquela vida para encaixar muito bem no corpo de Cristo. Então, a gente tem, hoje em dia, que a gente joga a pessoa rapidinho para a igreja que não está formado e preparado para isso, e ele acaba não encaixando na igreja. E como esse versículo fala, quando essas coisas estão bem encaixadas, assim, as pedras estão alinhadas assim, você faz uma habitação de Deus. Eu não queria fazer uma mansão, tem mansões feitas de pedra, mas eu vejo que eu estava lendo sobre Davi ontem,
sobre ele fazendo o templo, o desejo dele fazer o templo. E Deus não chamou templo. A palavra templo significa uma mansão, mas Deus sempre falou uma casa para mim, a casa simples para mim. E esse é onde Deus habita no meio do seu povo. Alguém tem um comentário sobre isso que eu falei? Eu comentei essas coisas semana passada. Alguém tem um comentário? Mas você entende, eu acho que a Bené me perguntou sobre aquela coisa do multiforme sabedoria de Deus mostra a totalidade do seu caráter dentro da igreja. Ok, vocês que me conhecem sabem que esse versículo que eu gosto muito. Porém, se todos profetizarem, essa razão, quando eu dou aula, quando eu lidero o louvor na igreja, eu gosto de colocar todo mundo em para participar, para compartilhar a palavra. Como eu falei na África, a gente estudou 2 Pedro, capítulo 1, numa conferência, e eu falei para as pessoas, fala que nós somos participantes da natureza divina através dos grandes e maravilhosas promessas. Isso é 2 Pedro, capítulo 1. E eu falei, quais são algumas dessas promessas? E eu pedi para as pessoas falar. E eles começaram a ler, todo mundo começou a ler as promessas que eram preciosas, que é importante. Mas ele fala, que isso fala, que esse versículo, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou induto, é ele por todos convencido e por todos julgados, quer dizer que pessoas vão perceber a falta na sua vida, vão ser convencidos do pecado na sua vida. Tornaram-se... não, outra coisa aqui. Eu acho que Deus... O que aconteceu, Ricardo? Skype está querendo entrar. Oi, Esse Bruce. é o problema. Ok. Skype. Eu tenho que dar um jeito nesse computador aqui. Ok, ele fala, tornam-se manifestos os segredos do coração e assim, prostrando-se na face da terra, adorar a Deus. Nota a conversão é que ele testemunhando que Deus está de fato no meio de vós, que quer dizer que ele viu não só no pastor, não nos músicos, não no prédio, ele viu no meio do povo, que ele viu que Deus habitou no meio deles. E esse versículo, eu lembro que a esposa do Rai, ela estava num tempo com nossa igreja e ela marcou esse versículo no Bíblia e marcou uma data e falou que Bruce falou que esse era alvo para nossa igreja. E ela falou, eu nunca pensei que seria uma realidade, mas a gente naquela época estava experimentando Deus no meio de nós. A igreja não é simplesmente um culto friamente feito, mas é uma coisa que manifesta a presença de Deus quando o grupo está juntos aqui. Por quê? Porque a igreja não é uma congregação, é uma comunidade e Deus habita no meio daquela comunidade. Rapaz. Ok, eu enfatizei no meio de vós lá embaixo. Ok, a gente estudou semana passada Mateus 16, 18, e o que eles sabiam? Você pode lembrar que Jesus estava mais de 2 anos com os discípulos dele nesse ponto aqui. E o que eles sabiam da igreja? A única coisa que Jesus ensinou durante sua vida aqui, ele falou, edificarei a minha igreja. Então, tem várias coisas que ele falou sobre a igreja, naquele pouco, 3, 4, 5 versículos que ele falou sobre a igreja. Ele falou para Pedro, ele falou, quem é que pessoas dizem que eu sou? João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas. Mas vocês discípulos, qual a conclusão? E eles falaram, e Pedro, como porta-voz, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
E os judeus não tiveram o conceito que o Messias seria o Deus encarnado. Mas nota, esses discípulos, nessa primeira parte, estavam sendo preparados para ser o fundamento da igreja, porque nesse momento eles entenderam que Jesus é o Cristo. E ele falou, Pedro, tu és uma pedrinha. Eu coloquei uma pedrinha que está para ser o fundamento lá. Você só uma pedra aí. E a Igreja Católica disse que não, Pedro foi o primeiro apóstolo, primeiro papa, e a igreja estava construída sobre ele. O Giordano e Érica, que mora lá na Itália, eu estava lá uma vez e cada vez que tem muita coisa do Papa lá em Roma, aqui aí, tem duas chaves, e sempre fala, e daí ele chama, está escrito em latim, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas Pont Max, que significa a ponte máximo, é o ponte, o Papa é a ponte entre Deus e homem. Em realidade, esse papel é de Cristo. Ele é esse intermediador. E, em realidade, Pedro não foi o primeiro Papa, mas ele foi um dos 12 apóstolos que foram a fundação, e eles não eram os pontes dentro de Deus e homem, mas eles realmente eram o fundamento que lançaram esse fundamento da palavra de Deus para nós hoje. Mas Pedro foi porta-voz, e a conclusão que ele expressou, que ele falou, era de todas as pessoas que estavam lá. E ele falou, tu és um pedrinha, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Essa é a melhor maneira de traduzir aquela coisa. Em outras palavras, a rocha é Jesus Cristo mesmo, que Deus é encarnado. E é essencial que as pessoas entenderem Jesus para entrar e encaixar na igreja. Então, o primeiro aspecto que é importante para formar a igreja, formar as pessoas, é de eles entenderem que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Mas ele usou uma palavra, minha igreja, que é eclesia. A eclesia, Eclesiastes, vem disso, que foi usada. A palavra simplesmente significa assembleia, é uma palavra muito secular. O que ele ensinou? Ele falou o entendimento de Jesus é essencial para participar nela. Por isso ele falou para Pedro, olha, Deus revelou isso para você. Agora você pegou o primeiro passo para ser encaixado nessa igreja. Mas Pedro não estava ainda preparado, porque ele foi preparado no dia do Pentecostes para isso. Ela pertence a Jesus. Ele fala, é minha igreja, eu edificarei minha igreja, que ele falou no futuro. Esse é muito importante, porque se você conhece a doutrina dos presbiterianos, eles são excelentes na doutrina, só que eles não fazem uma distinção entre a igreja e o Antigo Testamento, Israel. E quando Jesus estava falando, a igreja não existia ainda. Eu edificarei minha igreja. E Jesus é a pessoa que é responsável pelo crescimento da igreja. É ele que vai trabalhar na vida das pessoas, converter as pessoas. Às vezes a gente assume muito trabalho para nós mesmos, para edificar a igreja. E eu resumi da coisa que eu falei semana passada. A igreja é central no plano de Deus. Não é uma parêntese, não é uma outra ideia, mas Deus tem um plano central para a igreja. E é a glória da igreja que a gente deve ver. Ele não ensinou nada sobre a estrutura e liderança da igreja, como governar a igreja. Ele não ensinou eles nada sobre onde e como. Capítulo 2, eles acabaram reunindo cada dia, não somente publicamente, mas também nas casas. Cada dia era parte da sua vida. Não, eles não sabiam nada sobre membresia, esse não existia esse conceito lá. Mas a coisa importante é Jesus, quando nos últimos 40 dias, ok? Entre 40 dias, entre quando ele morreu e quando ele ressuscitou, ele falou sobre o reino de Deus. Esse aspecto da compreensão da pessoa de Jesus é importante,
conhecer Jesus como rei. Aí, quando o Espírito Santo veio, bom, a igreja foi formada. Então, foi muito importante essa razão que começamos com os sinais, porque é muito importante pessoas terem um conceito bíblico desse Jesus. Lisa estava lendo algumas coisas dos muçulmanos hoje, e ela pode reparar que eles falaram muito sobre Jesus, mas o conceito é muito errado. Eles negam completamente que Jesus é Deus. E eu só quando o Espírito Santo veio no dia do Pentecostes, nós falamos sobre isso já. As coisas que descreveram na igreja, eles falaram da comunhão que existia, koinonia significa de ter coisas em comum, a partir do pão, de aspecto de refeição, e provavelmente lembraram da morte de Cristo, lava-pés junto com isso. A Bíblia fala que eles estavam juntos, e eles tiveram tudo em comum, e eles eram unânimes, um só alma, um só pensamento. E até se você começa a estudar um pouco, eu não sei se Evaldo voltou muito antes da Igreja dos Irmãos, mas tem um homem que chama Aristides, que descreveu a igreja. Ele era filósofo, autor na época, e ele descreveu a unidade da igreja, que foi incrível como eles fizeram. Até Joséfos, que não gostou da igreja, ele até tinha que admitir que houve união. Então, a coisa é que é importante para lembrar da maneira que nós resolvemos nossos conflitos, que vai ter conflitos na igreja. Fala em 1 Coríntios capítulo 11 que é necessário ter divisões na igreja, mas a maneira que há divisões, que nós tratamos as divisões, mostra a realidade da nossa salvação, conforme esse versículo em 1 Coríntios 11, porque a unidade é um testemunho vivo. Através disso, João 13, 34, 35 fala que pessoas vão saber que nós somos discípulos, se é amor. Não é nosso prédio, não é nosso pregador, não é nossa qualquer outra coisa, é o amor que existe entre nós que mostra que somos discípulos. Jesus, em João 17, ele orou que nós sejamos um. Ele falou, eu transmiti minha glória para eles. Olha, Deus pegou da glória dele e transmitiu para o povo lá. E ele falou, para que eles entendem que o Pai enviou o Filho. A realidade de Jesus Cristo é a nossa união. Então, qual foi o fruto dessa união? Louvor, boa reputação da cidade, e o Senhor acrescentou pessoas cada dia de que estava sendo salvo. Por que o Senhor acrescentou? Porque o Senhor mandou seus eleitos. Eu já me perguntei isso muito tempo atrás. Nós falamos na Igreja dos Irmãos de missões, mas eu gostaria de perguntar se Deus teria o prazer de reproduzir a Igreja dos Irmãos no resto do Brasil e no mundo inteiro. Ele teria prazer, que ele olha na união, na glória da Igreja dos Irmãos e fala, essa é uma coisa que eu quero reproduzir no mundo inteiro. Essa é coisa que nós devemos perguntar para nós mesmos, porque e Deus falou, essa igreja dos irmãos é tão maravilhoso, eu quero mandar todos os meus eleitos para essa igreja. Deus vai acrescentar, mas depende de nós viver essa unidade e proclamar essa palavra. Ok? Eu não falei muito sobre isso semana passada, mas eu já falei em outras ocasiões. A igreja, no livro de Atos, é a história como a igreja se livrou do triângulo sagrado. Porque lembra, a primeira igreja foi feita de judeus. Eles tiveram os lugares sagrados, a sinagoga e o templo em Jerusalém. Eles tiveram os sumos sacerdotes, os homens santos, sacerdotes e levitas. E eles tiveram as cerimônias santas, as festivais, o sábado, o sacrifício, e todo tipo de sacrifício deve ler isso. Mas o que aconteceu? Jesus até anulou esse Espírito Santo, não habita no templo humano,
feito por mãos humanas, mas ele habita no meio das pessoas. Ele fez o perfeito sacrifício. Nós somos agora sacerdotes que nós podemos entrar na presença de Deus. E a igreja cresceu quando começou a livrar das formas religiosas. Quando a igreja descobriu, nós não precisamos lugares santos aqui. Nós não precisamos lugares santos mais, e nós não precisamos homens santos para fazer esse trabalho, e nós não precisamos cerimônias santas. Olha meu resumo do livro de Atos. Inicialmente, os apóstolos ainda estavam ligados ao templo. Você pode ver, depois daquela maravilhosa Atos 2, Pedro e João subiram para o templo para orar. E dentro de mim eu pensei, por que eles fizeram isso? Porque eles não entenderam a igreja ainda. Então, eles ainda continuaram a ir para o templo. Eles se livraram das restrições do trabalho sendo feito pelos homens santos. Você lembra, os apóstolos puxaram todo o trabalho para eles. Até Atos 6, eles não estavam conseguindo mais, porque a igreja cresceu. E os helenistas começaram a reclamar. Olha, nossos viúvas estão sendo negligenciados. Então, ele falou, escolha entre vocês, homens de Deus, que vão fazer esse trabalho. Então, nesse momento, a igreja se livrou dos homens santos. Eles se livraram da sua dependência do lugar santo. Em capítulo 7 e 8, Estevão foi apedrejado e começou uma perseguição, e a igreja espalhou nesse momento. E eles se livraram das cerimônias sagradas. Em Atos 15 foi muito importante, porque algumas pessoas queriam puxar toda a cerimônia religiosa dos judeus sobre os gentios. E Pedro levantou e falou, não é circuncisão, não é o sábado, não é as festas judaicas, não é as restrições dietéticas da dieta, essas coisas não é que é a coisa que vai levar a pessoa para o céu. Então, nesse ponto, a igreja se livrou dessa coisa. E note isso, cada vez que eles se livraram, eles cresceram. Você pode ver, cada vez que você vê uma dessas coisas acontecendo, e a palavra espalhou, e a palavra espalhou, a palavra espalhou. Você pode até duplicar isso no livro de Atos para falar que os judeus custavam para entender que era os judeus samaritanos até os gentios e até os confins da terra, que o Espírito Santo podia habitar na vida das pessoas. Agora, veja bem, eu quero dividir no grupo daqui. Então, se você está dormindo, Ricardo, você pode acordar para preparar para esse momento aqui. A igreja, uma das maneiras de entender a igreja, escute bem que eu vou falar. Se você quer anotar essas coisas, pode anotar. A igreja é vista como corpo. Por que a igreja é um corpo? A gente vai explicar isso. Não somente um corpo, mas o corpo de Cristo. Por que é um corpo? A igreja é um edifício feito com pedras vivas. A igreja é uma noiva na Bíblia. A igreja é uma videira, que onde puxa a pé de uva. A igreja é uma videira, a igreja é um rebanho. Você pode ver que é rebanho no Antigo Testamento, e essa é a minha família amada. Essa igreja é uma família. E a igreja é um povo também. Então, agora, 3 princípios aqui. Eu quero que você pense nesses 7, eu vou dar 12 minutos, ok? 13 minutos. Os princípios são assim, a igreja é viva. Como que essas metáforas, você vai isso, cada uma dessas coisas é viva. Fala sobre isso. Cada uma dessas coisas mostra que um aspecto do relacionamentos que existe. Relacionamento com Deus, com o mundo, com uns aos outros. Cada uma dessas coisas mostra que a igreja, alguns deles têm uma igreja com missão. Por quê? Por que Deus usou essas 7 metáforas? 7 metáforas para descrever a igreja. Como é que a igreja é um corpo, um templo, uma noiva, um rebanho, videira, não esquece os outros 2. Os outros 2 são os últimos aqui. É um povo. Como é que a igreja é essas coisas aqui? Lembra-se disso.
fixa essas coisas assim. Eu quero que você discute para 13, 14 minutos, não sei, que você escolhe, Ricardo. Como é que a igreja é um corpo? Como é que a igreja é um edifício como edifício? Como é como noiva? Como é como uma videira? Como é que a igreja é como um rebanho? Como é que a igreja é como uma família? E como é que a igreja é um povo? Discute isso entre vocês e Deus deu essas metáforas para ajudar a gente a entender melhor a beleza da sua igreja. Então pode dividir, Ricardo. Ok. Tá indo. Todo mundo voltou já? Já voltaram já, Bruno. Ok. Ok, eu vou rápido aqui, gente, porque quero entrar e vamos ver se a gente consegue completar isso. Ok, a igreja, eu vou só falar rapidinho que talvez vocês já discutiram. Se você olha nessas metáforas, 7 metáforas, 6 dessas metáforas pode falar de Israel também, mas Israel nunca foi um corpo. O corpo é vivo e cada peça é interdependente do outro. Mas aquela igreja, quando está coordenado em conjunto com a cabeça, e a cabeça está coordenando, ele vai completar uma missão. Então, é necessário para eu fazer qualquer coisa, ter um corpo para realizar aquela coisa. Então, como eu falei, há uma interdependência orgânica, é um só organismo. Eu não posso deixar, minha mãe sempre falou para mim, Bruce, você esquece de tudo. Se sua cabeça não fosse ligada com seu pescoço, você ia deixar isso lá na escola. Eu falei, eu esqueci meu celular na casa do meu pai ontem, o aniversário dele. Mas a igreja é um corpo. Essa é uma metáfora fantástica. Eu vou explorar essa ideia um pouquinho para frente. Mas a igreja é vivo também, mas é feito com pedras vivas, conforme segundo, desculpe, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, por aí. Mas é uma habitação de Deus. Esse é o ponto dessa coisa. O relacionamento entre as pedras não é tão orgânico como quando é pedras assim, que são pedras físicas, mas quando é pedras vivas, eles estão bem ligados um com o outro espiritualmente pelo Espírito Santo. A igreja é uma noiva. Esse vem de Efésios capítulo 5, que ele está descrevendo como a noiva não é muito perfeita. De fato, eu vou falar uma coisa honesta hoje. A noiva de Jesus Cristo agora não é tão bonita. Mas Jesus está preparando essa coisa. Quando ele volta para pegar a noiva dele, a noiva vai ser pura, limpa, bonita, mas não é tanto agora com essa noiva aqui. Eu sempre lembro, Ricardo estava lá na primeira clínica, eu acho que Luiz estava lá também, eu não sei se Fátima estava lá, mas ele falou que o homem pecou e ele falou, eu joguei lama na noiva. Ele reconheceu que o pecado dele foi não só contra a polícia, que ele pagou um suborno lá, deu um suborno lá, mas essa mulher, você pode imaginar a mulher com um vestido bonito assim e jogando lama nela. Mas eu gostei como alguma pessoa fala, a igreja tem problemas hoje, mas você nunca deve mexer com a noiva, porque se mexe com a noiva, você vai precisar responder ao noivo, que é Jesus. Então, a noiva dele. A igreja é uma videira, esse dependente da raiz, que é a videira, nós somos os ramos dependente, e nós só podemos produzir fruto quando a vida da videira passa por nós. A igreja é um rebanho. Talvez o rebanho é porque, para mim, os ovelhas são os animais mais dependentes que existem. Eles não podem, se uma ovelha cai, o pastor tem que levantar, senão ele vai encher a barriga com gás e explodir.
os lobos chegam para começar a pegar os ovelhas, nem estão aí, não vão fugir tanto, né? Então, você precisa saber, Salmo 23 descreve como precisa levar ovelha para a água, para pasto e tudo isso. A igreja é como uma família. A família tem um pai. E a gente pode discordar. Eu discordo com meus filhos sobre algumas coisas e tudo isso, mas nós temos um relacionamento de sangue e nós temos uma ligação muito forte com a nossa família assim. Então, a igreja é um povo tem uma cultura, uma identidade, e nós chamamos o povo de Deus. Essa palavra é muito importante para Israel, porque eles eram um povo, eles eram unidos pelos costumes, pelo compromisso, pela língua, pela cultura deles, eles tiveram uma cultura em comum. A igreja é um povo. E, como eu falei, a igreja é viva. Cada uma dessas metáforas fala de uma igreja que é uma coisa viva, é feita de cada parte da igreja é uma coisa viva, não é uma coisa, uma instituição. E eu preocupo quando as pessoas começam a comparar a igreja com outras metáforas, como a escola, ou uma empresa, ou um exército, alguma coisa assim, porque a igreja é diferente, a igreja é viva, a igreja está baseada nos relacionamentos, relacionamento com Deus, com uns aos outros e com o mundo. A igreja tem uma missão. A missão, a grande comissão, não foi dado a cada um de nós, mas foi dado à igreja. E você pode ver como as ovelhas vão produzir lã, a videira vai produzir uvas, o prédio vai ser a habitação de Deus, o corpo vai realmente realizar coisas. Cada uma dessas coisas tem um aspecto de ter uma missão. E através de meditar nessas coisas, podemos entender um pouco mais da igreja. Eu coloco uma frase, se você vai ver, descobrindo a igreja e vivendo a igreja, eu descrevi a igreja como uma coisa completamente diferente. Israel e a igreja são diferentes. Essa doutrina é muito importante para entender a Bíblia e é muito importante entender a natureza, a diferença. A igreja como a plenitude de Cristo aqui. Pega suas Bíblias e olha Colossenses 1:19. Alguém pode ler para mim? Colossenses. Opa. Alguém pode ler Pode ler Colossenses 1? Você pode ler. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ok? Veja bem, o que é essa plenitude que ele está falando? Porque ele está falando, agora ele está falando em Jesus aqui. Porque o Pai teve o maior prazer de deixar essa plenitude habitar dentro de Jesus. 2:9 explica melhor. Pode ler 2:9. Pode ler. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Interessante agora, ele fala corporalmente, dentro desse corpo de Jesus Cristo, habitou o que é a plenitude de quê? Divindade. O caráter de Deus habitou corporalmente em Jesus Cristo. Toda a glória do Deus Pai está dentro de Jesus Cristo. Pensa nisso. Ele estava numa casca que parecia como nossa. Ele andou, parecia normal. Você ia colocar a gravata dele e deixar ele andar nas ruas de São Paulo, ninguém ia reparar ele como diferente. Mas dentro de Jesus Cristo, dentro desse corpo, é totalmente todo o caráter de Deus. Sua onipresença, sua onisciência, não sua presença, porque ele não estava em todo lugar nesse momento, mas ele é capaz, ele é onipresente hoje, mas foi limitado sua onipresença quando ele estava aqui na Terra. Mas você tem que ver que Jesus
é completamente Deus. O amor, a sabedoria, o conhecimento, a misericórdia, a compaixão, a ira de Deus, todos esses aspectos do seu caráter era englobado dentro da pessoa de Jesus. Então, seu caráter completo, a totalidade da sua divindade estava em Jesus Cristo, ok? Ok, essa palavra grega que aparece em outro lugar, ok? Onde está a plenitude hoje? Essa é a boa pergunta. Alguém pode ler Efésios 1, 23 para mim agora. Só volta algumas páginas para Efésios 1, 23. Ou 20, pode ler 22, 23. Está descrevendo Jesus Cristo. 22, 23. Lê alguém rapidinho. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo nele enche em todas as coisas. Tá vendo aquele plenitude? Tá lá de novo. Mesma palavra grega tá lá que estava em Colossenses 1, 9 e 2, 19. Essas palavras significam que totalidade, eu inverti os números, desculpe, mas toda a totalidade da divindade Jesus deu para a igreja, conforme esse versículo. Ele usou a mesma palavra. Então, Jesus, o que ele fez? Ele é o cabeça da igreja, que é o corpo dele, e dentro desse corpo agora é toda a plenitude também. A plenitude está no cristão agora? Não, está na igreja. A igreja é uma expressão hoje em dia da plenitude, da totalidade do caráter de Deus. Em outras maneiras que a gente pode falar, olhando para a igreja, você pode ver sua santidade, justiça, que é expresso na sua ira, que você pode ver a compaixão, amor, que é expresso na misericórdia e graça de Deus. Você pode ver seu conhecimento, seu poder, totalmente agora que era no caráter de pessoa de Cristo, agora ele encheu a igreja com isso. Quando eu vi isso, eu fiquei maravilhado de pensar que Deus colocou essa razão que nós juntamos. Porque você olhando para mim, você não pode ver a plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo expressa entre nós. Por que a igreja é chamada corpo de Cristo? Por quê? Porque a plenitude de Cristo está nele. Como a igreja pode expressar a plenitude de Cristo? Olha para Efésios capítulo 3, você está lá agora, vai lá para 18 e 19. Eu vou colocar, eu vou traduzir gradualmente, pouco a pouco, ok? Para que Cristo habita no seu coração, através de fé. Ele fica à vontade, bem lá. Ele fala, e você sendo enraizado e fortalecido em amor, pode compreender com todos os santos qual é a altura, largura, profundidade e para conhecer o amor de Cristo. Agora, esse é fantástico, porque ele está querendo dizer aqui com esse versículo? Eu não compreendo a igreja. A igreja é muito maior que eu posso imaginar. Então, ele estava orando para Deus fortalecer o homem interior, para a gente poder enxergar a igreja. A igreja não é Nova União. A igreja de Jesus Cristo não é Nova União. Não é a igreja africana. Não é Bairro Jardim. Não é São Miguel do Guamá. É a totalidade do corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo é bem maior que você imaginar. E eu estava contando isso. Eu tive o privilégio de ver a igreja dos irmãos em 10 países diferentes. Eu tenho visto a igreja dos irmãos em 10 estados americanos diferentes. Eu tenho visto em
2, 3, 4, 5, 6 ou 7 diferentes estados brasileiros. Cada um é um pouco diferente. Cada um está refletindo um pouco diferente aspecto da plenitude de Cristo. E olha no resto disso, através de compreensão da magnitude da igreja, do Senhor e seu amor, nós podemos começar a expressar e mostrar a plenitude de Cristo. Mas eu vou te falar, sempre tem pessoas que querem realmente fazer cada igreja dos irmãos igual. Cada com os mesmos costumes, mesmo estilo de culto, mesmo governo, mesmo tudo. E essa não é a maneira que Jesus Cristo queria que a igreja seja. A igreja, cada lugar deve ser um pouco diferente, deve ser expressar e alcançar pessoas diferentes, e cada um é uma parte da expressão da totalidade. Domingo passado era o dia do Cálice, é uma comemoração de coisas que são diferentes, mas cada um de nós pensa, nossa igreja local é a maneira que deve ser. Isso não é certo. Tem que ser uma coisa mais rica do que isso. A igreja deve funcionar como a igreja deve funcionar como algo diferente. Os propósitos e funções da igreja. Agora, veja que eu vou falar aqui, muito importante aqui. Por que a igreja existe? Primeiramente, no lado humano, é o contexto para os relacionamentos que desenvolvem nossa andar pelo Espírito discipulado. Essa é a razão que a igreja faz, porque, por exemplo, Ricardo pode me ensinar alguma coisa, Jorge pode me falar outra coisa, e cada um de vocês vão me, por completo, edificar a minha vida. Eu não, olha, você pode falar que pessoas falam bem do meu ensino lá, que vocês são muito misericordiosos na sua revisão cada semana da tarefa do meu, mas eu não posso fazer uma edificação completa da sua vida. Tem que ser todas as igrejas. Lisa, eu vou dar um exemplo. Lisa não consegue falar publicamente muito. Ela fala, mas isso não é a forte dela. Você pergunta para ela fazer um estudo, é um pouco difícil para ela organizar o estudo, mas ela pensa da maneira profundamente. Eu ensino a palavra, mas ela tem uma maneira de mostrar o amor de Cristo que eu não posso fazer. Eu tenho uma maneira de ensinar que ela não pode fazer, mas juntos nós somos uma equipe. Mas essa coisa não é só entre o casal, mas entre o corpo inteiro, que cada um de vocês tem. Veja bem, cada um de vocês tem dons diferentes, cada um de vocês tem personalidades diferentes, cada um de vocês tem experiências diferentes, e cada um de vocês tem um monte de coisas que só você, cada um de vocês é uma pessoa única. Eu lembro que eu aprendi isso, eu estava dando Retrel uma vez, e a gente estava falando sobre sendo viciados, pessoas que eram alcoólatras, e eu falei, eu não entendo como uma pessoa que pode destruir sua família com bebida. Se eu fosse assim, eu ia deixar a bebida completamente, porque se eu poderia ver, porque eu valorizo minha família, de fazer uma coisa assim, eu não posso imaginar. E meu amigo falou, Bruce, a razão que você fala isso é porque você nunca foi alcoólatra. Eu fui alcoólatra. E eu sei da dificuldade que tem assim, como a coisa pega a vida da pessoa. Eu parei para pensar, puxa, ele é muito melhor para aconselhar um alcoólatra do que eu. Incrível isso. Então, o lado do humano, Deus criou a igreja para criar esse contexto onde ia ter edificação mútua. Do lado divino, a expressão da plenitude de Deus. Esse pleroma é isso. Por que Deus criou a igreja? Para nos discipular, mas também para expressar para o mundo, expressar para o mundo espiritual a plenitude de Deus, a multiforme glória de Deus. Eu vejo que esse contexto dos relacionamentos se resume nos uns aos outros. Mesmo para economizar tempo, eu só vou falar
que ameis-vos uns aos outros. Tem alguns desse versículo 10 vezes, mais ou menos. Acolhei-vos uns aos outros. Admoeste uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Sujeitando-vos uns aos outros. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Confessei a vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros. Essa coisa não acontece na igreja. Não acontece no culto. E que a coisa que eu estou tentando fazer na minha vida é de usar minha imaginação, de tentar criar um ambiente onde isso pode acontecer dentro do próprio culto. Eu confesso que é muito melhor dentro do grupo pequeno, família espiritual, fazer isso, mas por que nós não estamos obedecendo esses mandamentos de fazer isso um com o outro? A lava-pés é parte do que vai fazer essa ilustração de fazer isso, servir uns aos outros. Eu vejo, eu falei isso para vocês, eu vejo que a família espiritual lá na esquerda é muito importante, porque esse é o contexto que pessoas podem edificar um ao outro. Discipulado no centro é que nós estamos falando, isso prepara a pessoa a encaixar na igreja, e a celebração deve ser não um culto onde é só pregação, mas deve ser uma celebração que Deus está fazendo no nosso meio. Agora, de vez em quando, esse é novo, esse nem está exatamente na sua apostila, você pode pegar na gravação depois, mas eu estou sempre redefinindo a igreja. Veja bem, a igreja é uma comunidade de adoradores unidos pelo Espírito Santo naquilo em que creem e na busca de intimidade com Deus, com um compromisso mútuo ao bem-estar espiritual, familiar e físico dos outros, necessidade física dos outros, e ao fazer discípulos de todas as nações. Ok? Essa é a unidade. Agora, deixe-me analisar essa coisa aqui. Primeiramente, uma igreja é uma comunidade. Nota, eu usei essa palavra. A igreja não é uma congregação, é uma comunidade. É um grupo que vive, convive juntos. Essa palavra convivência não existe em inglês e não existe em francês. Então, isso faz meu trabalho um pouco difícil quando estou ensinando nesses outros lugares. Mas uma comunidade é diferente do que uma igreja que congrega. Essa é a razão que mais e mais pessoas estão buscando igrejas grandes no mundo inteiro, porque as pessoas querem ser individualistas, recuar dos outros assim, e não viver na comunidade. É uma comunidade feita de quem? De adoradores, pessoas verdadeiramente convertidas, que adorem a Deus em espírito e verdade durante a semana. Mas esses adoradores são unidos pelo Espírito Santo, não pela programação da igreja, não pelo estatuto, mas estão unidos pelo Espírito Santo que habita no meio de nós. Nós estamos unidos em qual sentido? Naquele que creem. Esse vem de Efésios capítulo 3, que fala que nós cremos na fé, nós estamos unidos, uma igreja madura é unida na fé e no conhecimento do Filho de Deus. Na fé é que creem, é doutrina. E na busca de intimidade com Deus é no conhecimento do Filho de Deus, que isso é que nós buscamos intimidade com Deus, com compromisso mútuo ao bem-estar familiar e físico, espiritual, familiar e físico dos outros. Em outras maneiras, estamos lá para ajudar na necessidade. Quando alguém está passando fome, nós ajudamos. Quando a pessoa está passando dificuldade no casamento, na família, nós aconselhamos. Quando a gente tem problemas espirituais, a gente liberta a pessoa e oramos e admoestamos a pessoa. E o que é outra coisa? Com compromisso mútuo e o compromisso para ao fazer discípulos de todas as nações. Nós temos uma missão. Então, para mim, essa é a mais completa definição da igreja que eu já dei. Os métodos, oração. Uma das coisas que eu quero acontecer mais na Igreja dos Irmãos é de a gente desenvolver modelos que pessoas podem chegar. Esse como funciona uma família espiritual, esse como organizamos o discipulado.
Esse é como nós celebramos. E essa é coisa muito importante, desenvolver modelos, porque essa coisa que eu estou trabalhando com a pessoa na África, sinceramente, a gente não tem bons modelos na África para as pessoas copiar. E eu estou tentando ajudar essa pessoa um pouco a entender essas coisas em N'Djamena, para que as pessoas possam chegar nas nossas escolas, observar uma igreja funcionando como deve funcionar, e ser uma coisa que Deus podia reproduzir. Eu criei o livro que chama Descobrindo a Igreja, o Corpo de Cristo. Esses são os assuntos: a preparação para algo completamente diferente, a previsão de algo completamente diferente, o começo de algo completamente diferente e o desenvolvimento de algo completamente diferente. Por que eu coloquei isso? A igreja é completamente diferente. Eu dei um resumo hoje dessas 4 lições. Que eu queria fazer aqui é desfazer o conceito que pessoas têm da igreja como instituição, para pensar e compreender a beleza dessa igreja de Jesus Cristo. Vivendo a igreja Corpo de Cristo, como a igreja funciona, a união da igreja, vestindo nossas vidas no Corpo de Cristo, a missão da igreja, a igreja madura, que é a igreja madura, a restauração da igreja, que é a noiva, e a expressão da igreja. E 100 dias. Eu vou fazer propaganda, você pode até ficar cobrando de mim. Ricardo me encorajou em fazer isso um pouquinho. 100 dias tem 4 partes: o devocional, o ensinamento, grupos pequenos e o retiro. Esse é o novo símbolo da nova geração. Não sei onde eu peguei isso, né? Mas 100 dias é um devocional de 100 dias para passar a visão bíblica da igreja. Eu acho que Luiz, se você quer falar uma coisa depois de eu completar essa Luiz falou comigo que ele entendeu bastante através dos 100 dias, que é uma devocional cada dia que passa essa visão da igreja. Você vai fazer uma leitura, começar a orar sobre certas coisas. Daí, cada semana vai ter uma família espiritual sobre um assunto, onde pessoas vão, porque estão lendo coisas da Bíblia, agora estão preparados para compartilhar durante esse tempo. E cada semana vai ter um tipo aula, um ensinamento sobre o assunto. Então, você está pegando três coisas: devocional, ensinamento, família espiritual, e vai entrar na cabeça e entrar no coração da pessoa através dessas 3 coisas, essa ideia. E no fim, dos últimos 2 dias dos 100 dias, será um retiro. Esse é o retiro lá em Nova Geração, alguns anos atrás. Eu não sei se eu estou vendo alguns de vocês lá, mas o retiro é que você tem um dia para passar a visão. Você vai fazer um batismo dos novos convertidos lá nesse momento que tem completado e fazer uma ceia para concluir, para celebrar o corpo de Cristo. Uma das coisas que eu estou pensando aqui na Igreja dos Irmãos, que eu não concordo, é que pessoas falam: a gente tem um aniversário. Como é que vocês determinaram o aniversário da igreja? É quando a gente aprovou o estatuto. Para mim, você está comunicando a coisa errada. Ao redor da mesa do culto de comunhão, a gente comemora o corpo de Cristo. Isso é quando a igreja começa. Quando ao redor da mesa você assume uma responsabilidade. Ok? Alguém tem uma pergunta? Agora, como eu falei, posso voltar semana que vem e eu acho que eu vou precisar por causa do meu computador. Mas alguém tem um comentário ou pergunta aqui? Meu desejo é que você pegue a beleza da Igreja de Jesus Cristo e luta, em vez de ficar criticando. Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu posso achar um monte de defeitos com a igreja aqui,
Mas o que eu estou fazendo? Estou realmente fazendo parte para ajudar a igreja a ser a igreja. Eu amo a igreja. Sabe por que eu amo a igreja? Porque é noiva de Jesus Cristo. E se ele ama essa igreja, eu quero estar parte. Eu quero realmente ajudar essa igreja a ser aquela noiva bela para Jesus. Alguém tem alguma coisa para acrescentar, perguntar? E Bruce, nesse sentido que em 1 Coríntios 13 fala que o amor tudo suporta, né? E você também pode não desistir, né, das dificuldades que há na igreja para ver os relacionamentos funcionando e tudo mais, né? Nesse sentido, pode ser também. Ó. No aspecto de suportar todas as coisas, é que isso que está falando. Aquela coisa de sem fugir, né? De você... a igreja normalmente tem problemas, como você falou, né? E às vezes a gente se desanima, ou não quer desistir, ou não quer... Ao invés de lutar para que aqueles relacionamentos, aquelas dificuldades, seja o que for, né? Seja resolvida para o progresso, né? Da edificação do corpo e tal. É uma maneira de sentar lá e achar defeitos, mas é outra coisa de reconhecer os defeitos e ajudar a ser parte da solução do problema. Uhum. Então, Bruce, boa noite. boa noite. Lá em Efésios 2:20, né, fala lá que edificado sobre o fundamento dos apóstolos, né? Aham. E eu tenho aqui lá no Sermão do Monte, lá no final já, Jesus fala que em Mateus 7:24, ele diz que todo aquele que, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Daí a gente entende, eu pelo menos, né, que essa rocha que fala aqui está falando de Jesus Cristo, né? Sim. No sentido espiritual, né? É. E também, aí fala lá em Efésios 2:20 o fundamento dos apóstolos. Quero ver só aí saber assim a diferença que da rocha, porque o fundamento, no caso dos apóstolos, é Jesus Cristo, né? Essa é a minha pergunta. Essa razão, esse não é fácil, essa questão, porque, de fato, você pode olhar em Mateus 16, que ele fala, quem pessoas dizem que eu sou? E ele falou naquele trecho que o assunto, pessoas falam, mas tá perguntando isso ou aquilo. A pergunta era, quem é Jesus? E quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, nesse momento ele estava falando que realmente isso, ele falou sobre esta rocha eu edificarei minha igreja. É óbvio, é uma compreensão de Jesus Cristo, mas a ideia que eu vejo, a rocha é a base de todas as coisas, é a coisa sólida. E na casa do meu irmão, por exemplo, ele fala qualquer lugar que ele vai carvar um buraco, ele fala, eu chego no pedra. A rocha lá embaixo é coberto com 10, 20 centímetros de terra. Então, Pedro como é que os apóstolos estão assim? Eles realmente eram a fonte da revelação, ou desculpe, o sujeito da revelação, eles receberam uma revelação sobre as coisas e eles eram as primeiras pedras passadas lá no baldrame que fez a fundação da igreja, mas essa fundação é feita sobre a rocha. De fato, para mostrar isso, eles colocam nessa metáfora também que Jesus como pedra angular. Então, ele é fundamento, ele é aquele que formou os apóstolos para formar o baldrame lá e ele também é a pedra angular. Então, você pode ver que ele é central na pessoa da igreja, no caráter da igreja. Tá certo? Obrigado. Tá certo, obrigado. Outra pergunta, comentário sobre isso? Bruce, Sim. domingo agora a gente tivemos uma celebração aqui direcionada à Aliança Charis e que aprendeu durante a pandemia com a sua igreja.
Então, foi bem participativo, as pessoas davam os testemunhos de que aprendeu durante a pandemia, foi bem picante, cada um falou de uma maneira diferente, mas bem legal, né? Mas Legal. também teve um que me falou uma coisa bem legal também, um irmão aqui da igreja, ele falou que ele aprendeu algo durante essa pandemia de ver a beleza da igreja sem paredes e sem placa. Isso me chamou a atenção. Muito legal, né? Legal. Eu gosto desse conceito da igreja sem paredes, de fato, tem um livro que é chamado isso, Igreja Sem Paredes, eu acho que não tem em português, mas nós estamos separados. Eu estava envolvido em alguns 7, 8 construções de um prédio para uma igreja, e praticamente em todos os casos, esse prejudicou a igreja, o prédio, porque a pessoa começa a se restringir dentro dos 4 paredes da igreja, porque antes, quando não tem um prédio, as pessoas estão lá na comunidade, alcançando, discipulando, evangelizando, mas parece que a obra da igreja começa a ser limitado pelas 4 paredes. Bruce, Sim. queria que falasse mais um pouco sobre plenitude, né? Eu estava vendo aqui numa linguagem de hoje, a plenitude ela fala a natureza de Deus, né? Em Cristo Jesus, e essa natureza sendo passada para a igreja. A natureza de Deus. Passada para a igreja, agora a igreja, como sendo uma coisa que a gente tem que sempre ficar com cuidado teologicamente com essa coisa é que eu gosto da classificação do caráter de Deus como transferíveis e não transferíveis. Então, Deus falou, eu sou santo, então você deve ser santo. Eu amo, então você deve amar. Então, eu sou sábio e você deve exercer sabedoria. Então, tem certas qualidades de Deus que eu posso pegar e a igreja é transferido para a igreja. Uhum. Então, certas coisas ele nunca vai fazer, mas quando você fala da plenitude, é o caráter completo. Não é somente a natureza de Deus, mas é o caráter dele que ele investiu na igreja. E a plenitude desse caráter que ele deu vai ser expresso na igreja e não no indivíduo. Essa razão que quando eu falei do Espírito Santo, eu falei que 8 dos 15 características da carne é do relacionamento. Eu sempre pensei, se eu estivesse numa ilha, sozinho, eu não poderia expressar a plenitude de Cristo, né? Porque a plenitude de Cristo é expresso dentro dos relacionamentos do corpo de Cristo. Então, essa palavra plenitude fala da totalidade do seu caráter, que ele investiu na igreja. De certa Deixa eu forma. te fazer uma pergunta, desculpa Sim. te interromper. Não, Quando se fala de essa plenitude, ela tem que ser vista só na igreja. Diga como fica a nossa responsabilidade individual, né? Fora, porque às vezes a gente não está todo o tempo junto. Aí, não faz diferença se a gente está junto ou não, mas o caráter de Deus deve ser vivendo em nós, porque você é um templo do Espírito Santo. Isso, é isso que eu quero e você chegar. vai fazer isso. Isso não desculpa a gente de não manifestar. Agora me convenceu, tá certo. Porque, em vez de pensar essa plenitude só lá dentro quando da reunião, naquele não, momento. Mas isso né? essa é como uma congregação, que só manifesta o caráter de Deus dentro de 4 paredes. Quando você congrega, você vai congregar e sair. Mas quando você convive numa comunidade, é expresso em todo momento. Essa ideia dessa coisa, essa é a razão que eu gosto da expressão andar com Deus, porque você vai manifestar o caráter de Deus em toda hora. Eu tenho surpresa que ninguém me questionou sobre se você tem linguagem de hoje lá. Em 2 Coríntios, Efésios capítulo 3, quando ele orou da altura, de profundidade, de largura.
e normalmente muitas traduções colocam do amor de Cristo. Isso é completamente interpretação, mas o caráter lá que está falando o assunto dessa oração é compreensão da igreja. E, de fato, ele fala no fim do capítulo 3 lá, ele fala, aquele versículo é muito citado fora do contexto. Ele falou em versículo 19, e conheceu o amor de Cristo, que é além do conhecimento. E ele fala, para que vocês, como a igreja, seja encheu da plenitude de Deus. Agora, você fala, é possível para a igreja completamente? É possível para uma igreja ser assim? Porque eu nunca vi uma igreja. E olha o que ele falou no versículo 20. Agora, aquele que é capaz de fazer abundantemente além do que nós podemos pedir ou pensar, conforme o poder que trabalha entre nós. A ele seja a glória na igreja de Jesus Cristo para todas as gerações. Amém. Então, o que ele está falando, e pessoas podem falar que Bruce está pregando sobre esse tipo de igreja por muitos anos, mas eu ainda acredito nessa igreja, porque Deus é poderoso de trabalhar nas nossas vidas para fazer uma coisa além do que nós podemos imaginar na igreja. Aquele versículo não está falando sobre evangelismo, não está falando de plantação da igreja, está falando que nós vivemos essa realidade da igreja. É só através disso. É fantástico. Medita nessa oração com esse contexto. Esse é muito, muito forte. Tá bom. Ok. Eu vou dar uma começada aqui. Eu acho que eu vou precisar, me perdoe, mas eu vou precisar um tempo amanhã, porque eu não queria fazer as coisas rápidas aqui. Mas isso não é uma grande lição e semana que vem a gente pode deixar mais tempo para falar. Mas a multiplicação, o fruto do discipulado é a formação de várias gerações de seguidores de Jesus. Esse é nosso alvo. Porque se eu discipular uma pessoa e aquela pessoa não discipular outra pessoa, realmente isso não é um bom discipulado. É que essa pessoa deve pegar o que passamos para poder ensinar outras pessoas. Paulo falou assim, aquele da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, você estava lá quando eu preguei e ensinar as coisas. Isso mesmo transmite homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. Esse é 4 gerações aqui. E essa coisa que deve ser nosso alvo é de reproduzir várias gerações. Esse, para mim, é uma ilustração do discipulado, que é chamado corrida de revezamento, esse que está certo? Revezamento, é isso, Ricardo? Então, olha, eles têm um bastão. E você pode ver que a cara que estava lá atrás, no lado direito, está passando bastão para outra pessoa. Mas a pessoa aqui na esquerda, ele está recebendo, olha como a posição da mão dele. Ele já está correndo a mesma velocidade. Ele tem que ser perfeito para passar isso. Olha, ele nem está olhando para trás. Ele estava confiando que aquela pessoa vai colocar o bastão na sua mão. Por que isso é importante? Eu achei interessante, nos Estados Unidos, uma das Olimpíadas, alguns anos atrás, eu devo pesquisar qual ano foi, mas eles ganharam na corrida de 100 metros a medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Isso significa que os 3 homens mais rápidos do mundo estavam nessa corrida. Então, se a corrida é 4 partes de 100 metros, é 400 metros de revezamento, assim, tranquilamente os Estados Unidos ia ganhar, né? Mas eles não ganharam. Por quê? Porque a maneira que o bastão foi passado, os ingleses, que não tiveram as pessoas tão rápido como os americanos, eles venceram os americanos. Por quê? Porque eles fizeram melhor esse processo de passar o bastão. Então, essa é a chave da Igreja de Jesus Cristo, de como nós passamos o bastão para outro. Esse é o desafio do discipulado.
você pode olhar que o sonho aqui é de o grão da mostarda. Jesus falou que é o mais pequeno da semente que existe. Esse é o grão de mostarda. E ele falou que vai se tornar a planta maior do jardim. Claro que tem sementes menores, mas não coisas domesticadas que estavam em Israel. A planta menor se tornou maior. E por que isso? Porque você pode ver que discipulado parece muito lento. Eu lembro que nas primeiras pessoas que eu discipulei em Belém, ele ficou falando comigo, Bruce, tem pessoas indo para o inferno, por que você está gastando tempo comigo? Porque agora ele está trabalhando, ganhando outras pessoas. Então, eu prefiro fazer meu discipulado devagar, deixar a pessoa crescer para poder passar para as outras pessoas. Alguém pode ler esse versículo que está aqui para mim? Esse é Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Agora lê 9:35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu vou ficar trocando aqui. Diferença aqui. 9:35 tem a palavra e. Percorria Jesus toda a Galileia. Percorria Jesus a todas as cidades e povoados. Essa é a diferença. Mas o resto é a mesma coisa. Por quê? Entre versículo 4:23 de Mateus até 9:35, Jesus, no discipulado dele, estava só fazendo o ministério com multidão. Jesus focalizou no povo. Olha o que ele fez. Ele ensinou nas sinagogas, como o trecho fala. Ele curou do centurião, o filho, servo deles. Ele ensinou o sermão no monte. Ele curou o leproso, levantou o paralítico que foi deixado do teto lá, calmou tempestade, expulsou o demônio de legião, e ele levantou dos mortos a filha de Jairo. Então, Jesus, nesse ponto, ele estava realmente focalizando na multidão do seu ministério. Mas agora, olha o que ele falou aqui. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Ok? Depois de dois anos de trabalho quase, ele estava vendo a multidão e ele estava com paixão, esplagma, ele sentiu da profundidades dos seus intestinos, porque estavam aflitas e exaustas, sobrecarregadas, como ovelhas que não têm pastor. Ele estava sentindo compaixão, porque o legalismo dos fariseus estava colocando pesos e destruindo a vida. Eles não tinham pastor. E então ele se dirigiu aos discípulos. A seara, na verdade, é grande. Realmente é muito trabalho. Mas sabe uma coisa? Os trabalhadores são poucos. Eu vou falar isso. Existe hoje em dia 90% das pessoas que estão trabalhando nas igrejas e tudo isso não está trabalhando para ganhar pessoas para Cristo. Mas o que ele falou? Que deu? Ok, Jesus falou do problema. Estava com compaixão deles, estavam aflitos, exaustos, verdade grande. Se eu fosse Jesus nesse momento, sabe o que eu falaria? Por que vocês não estão lá trabalhando? Mas Jesus falou, ok, orai. Orai que Deus levanta. Eu vou colocar dessa maneira. O que deve ser nossa oração? Nós devemos orar para Deus levantar trabalhadores da seara para a seara. Quer dizer, quando a gente entra no lugar, a gente tem que discipular as coisas. Olha, eu estava no Brasil por 25 anos e eu olhei na coisa que agora que tá pessoas que estão continuando as coisas que a gente fez naquela época. E eu estou vendo as multiplicações. Mas é 30 igrejas, mais ou menos, 30 igrejas dos irmãos. Na África, no Chad, onde estou, é 300 igrejas dos irmãos.
É mais de 3.000 igrejas dos irmãos na região da igreja lá. Como é que eu vou mudar? Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou onisciente. Como Jesus se limitou nesse momento para dar um modelo para nós. Ele investiu nos discípulos. Ele investiu em 12 homens que virou o mundo cabeça para baixo. Ok? Então, a expansão espontânea da igreja, o livro de Atos, o dia do Pentecostes, a união da igreja. Não, deixa eu ver quanto que eu tenho para completar aqui. Talvez seja bom de deixar aqui, né, Ricardo, e terminar essa parte de semana que vem. Eu vou fazer isso porque é muito legal ler esses versículos aqui, Mas a coisa que eu queria deixar você pensar assim, eu vou deixar, a gente vai olhar nisso um momento, mas esse desenho, talvez comece com isso. A semana que vem eu prometo vai ser rápido, se meu computador funciona bem. Mas olha aqui, a gente começou com essa palavra aqui, Paulo. Você tem Paulo, e ele investiu sua vida em 3 pessoas, Timóteo, Silas e Tito. Ele investiu nesses 3 homens aqui. E ele falou, aquelas coisas que vocês ouviram de mim, Timóteo, transmite para homens fiéis. Então, essa razão que eu estou falando para vocês buscar homens fiéis e mulheres fiéis, e esses vão alcançar outros. Você tem 4 gerações aqui. E esse que é meu desejo para esse grupo, essa razão que eu queria um pouco mais devagar, queria mais uma semana com vocês, de olhar nessas coisas, de multiplicação, de desafiar a sua vida para começar a orar. Comece a orar para Deus levantar essas pessoas que vão multiplicar a igreja. Eu acho que eu falei para vocês uma vez que meu professor de português, ele trabalhou com muitos missionários, porque ele começou um programa para ensinar português. E eu perguntei, eu falei, Pierre, ele era filho de francês, eu falei, como é que você acha que é um bom missionário? E ele fala, Bruce, eu sou espírita, eu não... Eu falo, não, mas como é que você tem visto missionários? Como é que você vê os missionários trabalhando? Ele fala, olha, bem que você falou isso, Bruce, eu tenho observado alguma coisa. Ele falou que tem alguns missionários que chegam no Brasil e eles trabalham, vão fazer coisas, atividades, e quando eles saem, todo mundo vai embora. Mas tem outros que chegam e eles acham 1, 2, 3 pessoas e a coisa vai se multiplicando. E mesmo que o missionário não está lá mais, a coisa continua. Ele falou, Bruce, se eu fosse você, eu ia começar a orar para Deus me dar as pessoas que vão multiplicar esse movimento. Eu falei, puxa, não pode ter melhor trabalho. Eu gostaria que você comece a orar para poder reproduzir outras gerações assim. Essa última lição é bom fazer um pouco devagar, mas não é muito grande, porque é um desafio para você multiplicar a sua vida, porque discipulado é reproduzir cristãos que vão reproduzir na vida dos outros. Ok? Então, perdão que vai precisar aparecer semana que vem, mas eu espero que seja edificante. E chegue com perguntas, fazer uma revisão. Eu vou tentar ter a prova para você até semana que vem e a gente pode fazer uma revisão antes de dar as provas para vocês. Ok, Ricardo? Vou entregar o trabalho para você aqui. Então, meus irmãos, preste bem atenção. Como o Bruce falou, a gente vai ter mais uma aula extra para a semana, tá? Na terça-feira. E sobre as tarefas, eu enviei para vocês a relação de todas as
11 tarefas, só são 11, tá? Não tem tarefa 12. Então, eu conversei com o Bruce, ele vai enviar para mim uma planilha que ele tem do controle das tarefas que você já enviou, tá? Então, ele vai enviar para mim essa semana e eu vou mandar para vocês, para você ver qual é a tarefa que ele tem lá, que ele recebeu, e aí você atualiza as tarefas para ele, tá ok? Sobre a prova, ele vai também fazer essa provinha aí para vocês terem uma média legal aí, para somar com as tarefas, para ficar lá no seu histórico, bonitinho, aprovado, um certificado para baixar, assinatura do Bruce, minha assinatura, tudo legalzinho para você aí, tá? E aí a gente vai seguindo em frente aí nos módulos, tá? Então, o vídeo dessa aula eu envio para vocês. Depois que terminar todas as... Acho que foi até o Silvano que me deu essa ideia também. Ele diz que ele não assiste nenhum vídeo, né? Mas quando terminar, ele vai sentar numa cadeira e vai assistir todos de uma vez. Então, eu vou fazer o seguinte, pegando Todos essa ideia... não, de uma vez não. Pegando Assistir essa ideia do Silvano, quando terminar, eu vou mandar a playlist para você. E aí você tem todos os vídeos lá que você pode sentar, assistir lá no YouTube, colocar na Eu sua vou enviar para os televisão. irmãos da igreja assistir também. Isso, pode enviar o link para eles assistirem lá, não tem problema não, tá ok? Ok, meus irmãos, então vamos orar nesse momento. Obrigado, Bruce, mais uma vez. Obrigado a presença de todos aí. Então vamos orar. Depois da oração, a gente você fica à vontade aí para se despedir, tá ok? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com o Bruce. Obrigado pela sua vida, pelo seu ministério, não somente agora nos ensinando aqui nesse tempo, mas todos os anos que ele tem dedicado a sua vida aqui conosco no Brasil, na África, ensinando a Deus aquilo que o Senhor tem mostrado para ele na tua palavra. Muito obrigado pela sua vida, abençoa a sua esposa, Alissa, os seus filhos, netos. Que o Senhor cuide dele, ó Pai, esteja direcionando ele no próximo ano, naquilo que é a tua vontade, Senhor. Obrigado pela vida de cada um aqui também, pela família de cada um, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um aqui, suas famílias. Continue nos guardando, Senhor, desse mal que está aí ao nosso redor, que o Senhor realmente nos proteja. Nos dê uma noite de paz, um sono, Senhor, abençoado realmente na presença do Senhor. Muito obrigado, Deus. Oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.